Fala galera, Coruja na área trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje vamos ver uma batalha de gigantes. De um lado, Richard Harper e do outro, Ian Duda. Um final completamente difícil. E sem muita enrolação, vamos a essa partida agora. De brancas nós temos ele, Richard Harper, o segundo de Digliri no recente campeonato mundial, com 2.745 de rate feed, contra a lenda polonesa Ian Duda, com 2.724. Essa partida foi jogada pela segunda rodada do Superbet Chess Classic Romênia 2023. E para quem não sabe, eu vou contar um caos para vocês agora. Como o próprio nome do torneio já disse, esse é um torneio patrocinado pela Superbet lá na Romênia. A Superbet é comandada pelo bilionário Sasha Dragic, que é dono da empresa. E para quem não sabe, o Super GM Richard Harper jogava pela bandeira da Hungria, a mesma de Judith Polgar, Peter Leko, entre outros GMs. Porém, mudou recentemente de bandeira para a Romênia devido a uma oferta irrecusável do bilionário Sasha Dragic, dono da Superbet. Então, na teoria, ele está jogando em casa sob o olhar do patrão. Vamos ver como é que ele se sai nessa partida. A partida começou, no caso, com o cavalo F3 e as pretas jogaram D5. E antes de continuar, você que é novo no canal, assista esse vídeo até o final. Se gostar, no final eu peço o seu like e sua inscrição. Agora, quem já é antigo no canal, deixa logo o seu like para dar aquela força. A partida continuou com G3, veio o cavalo D7, D4 e cavalo B6. Já está numa posição bem não usual para Super GMs, porém aqui ambos são bem criativos. Aqui as brancas jogaram cavalo C3 e veio o bispo F5. E aqui Harper jogou o imediato cavalo H4. Já saindo da frente do futuro bispo G2, como também já ameaçando o bispo de F5. As pretas continuaram com E6 e Harper não pensou em capturar esse bispo. Veio cavalo versus bispo. Depois de peão versus cavalo, em vez de jogar o imediato bispo G2, ele jogou logo dama D3 para forçar imediatamente a resposta das pretas G6. Aqui as brancas jogaram bispo G2, veio o cavalo F6 e as brancas jogaram bispo G5, cravando o cavalo de F6. Veio o bispo G7. Os próximos lances das brancas aqui não deixam as pretas em desvantagem nenhuma, nem são considerados pela Engine lances mais precisos, porém mostra muita criatividade de Richard Harper e por que ele foi escolhido o segundo de Dig Liren. E aqui ele jogou dama E3. As pretas responderam com o lance mais preciso, que foi rei F8, e Harper jogou o inusitado cavalo A4 propondo trocas, querendo levar para um final. As pretas recusaram de imediato e Duda jogou H6, querendo saber para onde as brancas vão levar esse bispo de G5. Porém, caso você esteja se perguntando por que não capturar o cavalo em A4, as brancas poderiam continuar com dama A3 cheque e dando duplo no cavalo em A4. E, eita, essa linha saiu torta, hein? Depois de dama E7, as brancas capturariam o cavalo de A4 e agora sim as pretas poderiam jogar H6 com uma posição igualada para ambos os jogadores. Porém, aqui a gente já viu que Duda preferiu jogar H6 imediatamente. A partida continuou com dama A3 dando cheque. Agora sim o polonês decidiu que era hora de trocar as damas e jogou dama E7. E aqui Harper, pelo incrível que pareça, escolheu ir para um final de peças menores. E trocou as damas, dama versus dama, e depois de rei versus dama, veio cavalo versus cavalo, peão de A versus cavalo, bispo versus cavalo com cheque e bispo versus bispo. Aqui as brancas capturaram o peão de D5, porém o peão de D4 das brancas vai cair também. Depois de C6, o bispo veio para B3 e veio o bispo D4. E chegamos nessa posição bem interessante. Por mais que a máquina mostre completa igualdade nessa posição, as pretas têm dois peões dobrados, tanto na coluna B como na coluna F. E se dividíssemos o tabuleiro em ala do rei e ala da dama, perceberíamos que as mesmas peças de ambos os jogadores estão na mesma ala no tabuleiro. O que isso significa? Nada, só era interessante mesmo falar. A partida continuou com C3, melhorando mais a posição das peças. O bispo veio para F6 e aqui as brancas rocaram grande, já trazendo a torre para a coluna que está aberta. Veio torre de H, D8 propondo trocas e um lance muito forte por parte das brancas foi A4, fixando esse peão em B6. Por mais que esse peão esteja na casa preta, o peão de B7 e C6 estão em casas brancas. E é muito importante nesse final de bispo de cores opostas criar pontos de ataque, já que o bispo do adversário não poderá defender o ataque do seu bispo. A partida continuou com torre versus torre, veio torre versus torre e aqui as pretas tomaram uma decisão bem arriscada. Aqui Duda jogou B5. Esse é o típico de lance que pode até parecer nada demais. A ideia
é poder abrir a coluna de A para poder trocar as torres e levar para um final de bispo de cores opostas. Possivelmente o polonês aqui estava bem confiante no final. Porém, o lance de B5 ele deixa com que as brancas possam explorar alguns temas. A partida seguiu com peão versus peão e veio torre de A1 dando cheque. O lance mais exato para as brancas, em vez de jogar torre A1, seria capturar o peão de B5. E depois de torre D5 ameaçando o peão, as pretas teriam que sacrificar esse peão com B4. Depois de peão versus peão, jogar B6. Um equilíbrio ainda, mas perceba que aquele lance de B5 ele era completamente desnecessário. Agora as pretas estão em uma posição desconfortável, de maneira que vão ter que passar o restante da partida se defendendo e encontrando lances bons. Voltando aqui para o lance torre A1, a partida prosseguiu com rei D2, e depois de torre versus torre dando cheque, aqui já começa a sutileza de um final de bispo de cores opostas. Qualquer tempo em final já é importante, e em bispo de cores opostas é muito mais. Aqui Harper jogou o lance mais forte, que era bispo versus torre, já saindo imediatamente da frente do peão de B2. Depois de peão versus peão, aqui as brancas têm um lance fortíssimo, que foi justamente a ideia de sair, de tirar o bispo da frente do peão, que é o lance B4, fixando o peão de B5 numa casa clara. E agora as brancas têm 5 peões nas casas escuras, que podem ser alvo do bispo das pretas, porém as pretas têm 5 peões nas casas claras, que pode ser alvo do bispo das brancas. Porém a diferença é que as pretas têm 2 peões dobrados, ou seja, o peão de B5 é muito fraco, pode ser alvo rapidamente do bispo das brancas. Aqui Duda pensou por 20 minutos e jogou um impreciso lance G5. O mais preciso seria jogar logo H5, H4, para tentar deixar mais enxuta ainda a posição, trocando alguns peões. E esse peão de G6, né, como a gente já sabe, o peão é a única peça que não volta. Depois que ele vai para G5, não existe mais proteção para esse peão de F5 por meio de algum peão de G. A partida seguiu com a mesma ideia do B4, que é fixar o peão das pretas em casas claras, e jogou F4, um lance extremamente forte. Perceba como é muito parecido o plano do Richard. Fixou o peão de B5 e F5, e ao mesmo tempo o peão das brancas não está em defesa. O peão de C3 protege B4 e o peão de G3 protege F4. Aqui a partida prosseguiu com peão versus peão e peão versus peão. As brancas aqui já têm boa vantagem. Perceba como as pretas têm 3 ilhas de peões e 2 peões dobrados. Agora é questão de tempo para as brancas poderem encontrar uma maneira de explorar essas fraquezas. A partida prosseguiu com bispo H4 e aqui veio o bispo C2 já ameaçando o peão de F5. O rei veio para E6 para defender e aqui veio o bispo D3. De olho tanto em B5 como em F5. Agora o rei está amarrado na defesa do peão de F5 e as brancas já podem capturar imediatamente o peão de B5. Aqui Ian Duda jogou bispo F2 e o Richard Harper jogou o lance mais fino da posição, que foi E3, melhorando a formação de peões das brancas, ao mesmo tempo dificultando qualquer contrajogo das pretas e não tendo pressa de capturar esse peão de B5. As brancas podem capturar esse peão a qualquer momento. A partida continuou com H5 e aqui Duda tem menos de 2 minutos no relógio, enquanto Harper tem aproximadamente 30 minutos e ambos os jogadores vão ganhar mais tempo somente daqui a 10 lances. A partida continuou rei E2 e o único lance aqui possível das pretas para continuar no jogo foi o que Duda jogou, que foi bispo H4. Caso você esteja se perguntando por que não jogar bispo G1, saiba que esse seria um lance completamente errado. E depois de simplesmente H4, esse bispo não vai entrar no jogo tão cedo. E a posição é completamente ganhadora por parte das brancas. No caso aqui, se as pretas jogam bispo H2 para jogar bispo G3, as brancas podem simplesmente jogar rei F2. E pronto, esse bispo aqui está completamente perdido. Voltando para bispo H4, a partida continuou com bispo versus peão, agora sim capturando o peão. E veio o bispo F6 ameaçando o ponto de C3. As brancas aqui primeiro jogaram um lance bem fino, foi bispo C4 para piorar o rei preto. E depois de rei E7, agora sim defendem um peão de C3 com rei D3. A partida prosseguiu ainda com H4. Aqui Richard jogou bispo D5, ameaçando criar 2 peões passados e conectados. O Duda impediu esse plano jogando B6. A partida continuou com bispo G2. E por incrível que pareça, esse bispo G2 ele é considerado um erro. O lance mais forte para as brancas seria bispo B7, para poder jogar bispo C8 e capturar o peão de F5. Para as pretas poderem combater essa ideia, digamos que se elas jogassem rei D7, aqui teria o drible do Ronaldinho. No caso, o drible do bispo. Viria bispo G2.
afastando o rei do peão de F5. Agora as brancas estão ameaçando jogar bispo H3. Uma possível continuação seria bispo G7, e depois de bispo H3 ameaçando capturar, digamos que viesse rei E6 protegendo, teria E4, e essa posição é completamente ganha para as brancas. As brancas agora terão 2 peões a mais, fora a formação de peões que está muito mais forte. Voltando para a partida, depois de bispo G2, agora as pretas jogaram um lance bem preciso, que foi bispo G7, liberando a casa de F6 para o rei poder defender o peão caso venha bispo H3 imediatamente. Porém aqui Richard percebeu que não funcionaria mais esse plano e jogou rei C4. A partida continuou com rei E6, rei D6 no caso, veio o bispo H3 ameaçando o peão de F5, e depois de rei E6 protegendo, e aqui o segundo do Ding jogou o lance mais forte, segundo as máquinas, foi bispo F1. Você pode estar se perguntando, por que não jogou E4? Saiba que se você joga E4 agora, você jogaria toda a vantagem que as brancas conquistaram durante a partida por água abaixo. Isso mesmo. E faz total diferença o bispo de F6 estar em G7 agora nessa posição. Uma possível continuação seria rei E7. Depois de bispo versus peão, aqui as pretas poderiam jogar bispo H6. Essa é a diferença. Na análise anterior, com bispo em F6, as pretas teriam que perder um tempo para poder jogar bispo G7, para então poder jogar bispo H6. Agora, nessa posição, elas já podem jogar imediatamente bispo H6. A partida poderia prosseguir com rei B5 ameaçando capturar B6, porém aqui depois de bispo versus peão, perceba que se as brancas capturam B6, as pretas podem jogar bispo D2, e um desses peões, ou de C ou de B, vai cair. A melhor resposta aqui seria C4, e depois de bispo D2 do mesmo jeito, viesse E5 para meio que restringir a movimentação do rei preto. As pretas poderiam jogar rei D8. Note que o rei, se captura o peão de B6, cai B4. Uma possível continuação seria justamente essa. E aqui a gente já percebe que a partida está completamente igualada e possivelmente terminaria em empate. O próximo lance das pretas é jogar bispo C3 e trazer esse bispo para essa diagonal. E depois disso, não tem como as brancas progredirem. O peão não pode vir para C7 e nem esse peão pode avançar também. Vai ser feita uma troca. E o peão de H não vai coroar porque ele está em casa escura e o bispo das brancas é de casa clara. Voltando para a partida, depois de bispo F1, as pretas jogaram rei E7, veio o bispo G2. Aqui claramente Rapo não encontra o plano ganhador e tenta levar para uma posição que ele conheça. E veio algumas manobras, rei D6, rei B3, rei E7, C4, bispo F6, bispo H3 ameaçando capturar o peão e veio o rei E6. As pretas, por mais que ainda estejam lutando pelo empate, tem que jogar de maneira bem precisa. Aqui, Richard jogou E4 e perceba que esse peão de F5 vai cair. Porém, diferente das análises anteriores, as pretas agora têm uma linha que ainda dá para segurar o empate. Ele jogou agora bispo D4, veio o bispo versus peão, e aqui só existe um lance que mantém as pretas na partida, que seria rei E7. E uma possível continuação seria rei A4, bispo E3 ameaçando o peão de F4, rei B5, rei D6, bispo G4, rei C7, agora sim ameaçando capturar o peão de F4, e depois de F5 as pretas poderiam jogar bispo D4 e manter essa posição travada. As brancas não conseguem avançar nenhum desses peões, e qualquer avanço aqui as pretas vão trocar esse peão e o rei já está protegendo a casa de C7. E essa posição aqui, por mais que seja ainda perigosa, se as pretas jogarem de maneira precisa, conseguem empatar esse final. Voltando para a partida, depois de bispo F5, aqui o GM Yanduda, ou humano, comete um erro e joga rei D6, dando um tempo totalmente de graça para as brancas, que deixam elas ganhar. E aqui o GM Richard Rapo aproveitou essa chance e jogou o fortíssimo lance E5, dando cheque no rei. O rei veio para C7, e aqui só existe um lance que deixa as brancas ganhar. Foi justamente o que Rapo jogou, que é E6, se livrando do peão de F, para poder criar um peão passado na coluna F. E depois de peão versus peão, veio o bispo versus peão, o rei voltou para D6, e aqui novamente só existe um lance para as brancas, que deixam elas ganhar. E foi justamente, novamente, o que Rapo jogou. Foi bispo G4. Se as brancas aqui jogassem F5, aqui as pretas teriam um lance brilhante. Caso você queira treinar seu cálculo de finais
e tentar encontrar o próximo lance das pretas, sinta-se à vontade, dê pause no vídeo. Aqui, as pretas teriam um brilhante lance H3, fixando o peão em H2. Agora as brancas não conseguem ganho, devido a, depois de rei A4, o rei vir para E5. E depois de rei B5, perceba que as brancas não conseguem avançar esse peão. Ao mesmo tempo que agora, depois de bispo G1, as brancas também não conseguem capturar esse peão de B6 de maneira satisfatória. E as pretas já estão de olho no peão de H2. Uma possível continuação seria bispo D7. E aqui a gente já percebe claramente que a posição está empatada. As pretas não vão capturar esse peão de H2. O rei vai ficar em F6, E5 aqui. Vão esperar qualquer avanço de peão de C. Depois que vier esse avanço, vão trocar os peões. Aí depois as pretas vão capturar o peão de H2 e vão ficar de olho na casa de C7. E a partida vai terminar em empate em poucos lances. Esse seria o poder desse lance H3. Uma outra sequência, em vez de bispo G4, seria as brancas jogarem bispo C8. Porém, aqui as pretas poderiam jogar bispo E3 e depois de F5, novamente entramos naquele tema. Aqui as pretas teriam um fortíssimo lance H3 com a mesma ideia que vimos acima. Por isso, o lance bispo G4 é o único lance que deixa as brancas ganhar, porque agora as pretas não conseguem jogar o H3. Porém, com uma última cartada desesperada por parte das pretas, Yanduda que jogou justamente o H3, sacrificando esse peão. A partida prosseguiu com bispo versus peão. Depois de bispo G1, aqui as brancas jogaram F5, avançando com esse peão. Depois de bispo H2, veio F6. E finalmente aqui, Yanduda, o polonês, abandonou essa partida. Que partidaça, hein, meus amigos? Com uma belíssima aula de final do nosso segundo Richard Rapport. E para quem está se perguntando por que as pretas abandonaram, saiba que a ideia das brancas é criar dois peões passados, onde o rei e o bispo preto não conseguirão defender os dois ao mesmo tempo. No futuro, o bispo preto terá que ser sacrificado por um peão, sobrando às brancas ainda um peão para a coroação. Uma vitória muito fácil. Por exemplo, uma possível continuação dessa ideia seria bispo E5, F7, depois de rei E7, as brancas teriam um brilhante lance bispo E6, viria bispo G7, bispo D5, rei D8, rei A4, rei C7, rei B5 e bispo F8. Aqui as brancas jogariam C5 e depois de peão versus peão e peão versus peão, chegamos numa posição de table base, onde o xadrez foi zerado, digamos assim. E aqui a máquina já sabe que a posição é completamente ganha para as brancas, em qualquer sequência que se faça. E esses super GMs já sabem jogar um final desse, e bispo de cores opostas com dois peões distantes. Seria muito fácil para Richard Rapport ganhar. E para quem gosta de precisão, vamos a ela agora. Temos de brancas 93,6 para o segundo de Ding, Richard Rapport, contra o polonês Yanduda com 89,5 de precisão. Ambos jogaram extremamente bem, porém a gente vê aqui que o polonês cometeu alguns deslizes e alguns foram aproveitados por Richard, que soube administrar muito bem esse final e fez o ponto. E aí, gostou do vídeo de hoje? Gostou dessa luta desses dois super GMs no final de bispo de cores opostas? Que aula, hein? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima. Fui!